Neste vídeo, vamos pesquisar o sumiço de Jesus dos 12 aos 30 anos. O que ele fez nesse período? Muita gente fica curiosa e gostaria de saber por onde Jesus andou por esse tempo. Não existe nenhum relato na Bíblia sobre o desaparecimento do Mestre Jesus nessa fase. Vamos nos aprofundar então nessa jornada de investigação? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu like e compartilhar. É muito importante essa ajuda de vocês para o canal crescer. Vamos então aos fatos. Os anos entre o nascimento de Jesus e o início de seu ministério por volta dos 30 anos são envoltos em mistério, frequentemente chamados de seus anos perdidos ou anos de silêncio, pois há pouco escrito sobre eles na Bíblia. Isso levou a muitas especulações ao longo da história sobre onde Jesus estava e o que estava fazendo durante esse tempo, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes. Uma análise da evidência escritural combinada com o que sabemos sobre a história e a cultura da Judéia do primeiro século pode nos dar algumas pistas. Apenas o Evangelho de Lucas nos dá qualquer informação, afirmando que aos 12 anos Jesus viajou com seus pais para Jerusalém para a festa da Páscoa. Depois da festa, Maria e José voltaram para casa, mas Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais soubessem. Quando eles retornaram para encontrá-lo, Jesus estava nos pátios do templo conversando com os mestres religiosos. A última vez que ouvimos falar de Jesus ainda criança foi aos 12 anos, quando ele passou tempo discutindo teologia nos pátios do templo em Jerusalém. Isso indica que mesmo quando criança, Jesus tinha uma compreensão extraordinária de assuntos espirituais e estava claramente se preparando para cumprir sua missão divina na terra. Após esse evento, Jesus retornou com sua família para Nazaré e foi obediente a eles. Esta é a última vez que ouvimos falar da infância de Jesus, até que ele aparece no Rio Jordão para ser batizado por João Batista como um homem adulto, pronto para começar seu ministério. Então, onde estava Jesus entre os 12 e os 30 anos? Existem muitas lendas e escritos apócrifos que tentam preencher as lacunas, mas a maioria dos estudiosos acredita que tem pouca veracidade histórica. A própria Bíblia permanece em silêncio. No entanto, podemos tirar algumas conclusões razoáveis com base no contexto histórico. Em primeiro lugar, entre os 12 e os 30 anos, especula-se que Jesus tenha permanecido na Galileia com sua família até ser suficientemente velho para aprender o ofício de carpinteiro de seu pai terreno José e trabalhar ao seu lado. Isso parece provável, já que Nazaré é repetidamente referida como a cidade natal de Jesus nos evangelhos. Os evangelhos se referem a Jesus como o filho do carpinteiro, sugerindo que essa ocupação foi uma característica definidora de seus primeiros anos adultos em Nazaré. É plausível que ele tenha seguido o ofício de carpinteiro ou construtor de José durante esses anos. Trabalhar como artesão na cidade poderia tê-lo exposto a novas culturas e ideias. Em segundo lugar, a maioria dos meninos judeus na Palestina do primeiro século teria recebido educação na sinagoga local a partir dos 5 anos de idade. Jesus provavelmente recebeu uma educação judaica típica que envolvia memorizar a Torá, aprender hebraico, estudar os profetas e debater. As Escrituras provavelmente formaram o sólido conhecimento bíblico e habilidades de ensino que ele demonstrou durante seu ministério. E todos falavam bem dele e se maravilhavam com as palavras cheias de graça que saíam de sua boca. Lucas 4, 22. Como um jovem judeu observador, ele teria estudado a Torá e os profetas, frequentado a sinagoga, observado festivais religiosos e trabalhado para sustentar sua família. Temos uma pista dessa criação quieta, mas focada espiritualmente. Quando Jesus voltou para ensinar na sinagoga, em Nazaré, como adulto, seus vizinhos ficaram maravilhados com sua sabedoria, perguntando:
Não é este o filho do carpinteiro? Mateus 13, 54, 56. Ele estudou com vários mestres judeus. Parece provável que Jesus tenha estudado a Torá e os profetas sob rabinos, talvez até viajando para aprender com professores conhecidos. Lucas diz que Jesus impressionou profundamente os mestres no templo quando menino. Lucas 2, 46, 47. Embora a Bíblia não afirme diretamente, Jesus provavelmente continuou a estudar as Escrituras e debater seu significado com mestres, dada a evidente profundidade de seu conhecimento bíblico. Ele viajou. Algumas evidências sugerem que Jesus se aventurou além de Nazaré durante esses anos. Um trecho sugere que ele visitava Jerusalém regularmente a cada ano durante a festa da Páscoa. Isso implica um costume contínuo. Viajar as 70 milhas entre a Galileia e Jerusalém era parte da vida judaica observante. Alguns teóricos especularam que Jesus viajou para o leste em busca, durante esses anos perdidos, para estudar com sábios e místicos, mas não há evidências bíblicas ou históricas disso. A declaração de Jesus: "Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou", João 6,38, indica que ele recebeu sua sabedoria diretamente de Deus, não de mestres humanos. Ele também passou tempo no deserto. Alguns estudiosos sugerem que Jesus viajou para o deserto em retiros espirituais prolongados para se preparar para seu ministério, assim como João Batista. Lucas 1,80. Jesus mais tarde jejuou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. Mateus 4:12. Vários profetas do Antigo Testamento, como Moisés e Elias, passaram tempo significativo no deserto antes de seu trabalho profético. O deserto proporcionava isolamento para meditação, oração e comunhão com Deus, longe das distrações ordinárias. O Evangelho de João menciona várias vezes Jesus indo para o deserto, montanhas e outras regiões isoladas para orar sozinho por períodos prolongados antes de momentos-chave em seu ministério. João 6:15, João 11:54. É provável que Jesus tenha passado. Durante seus anos perdidos, Jesus também provavelmente passou um tempo significativo em retiros espirituais, em comunhão com Deus e se preparando. Durante esses anos, Jesus provavelmente dedicou bastante tempo ao estudo das Escrituras hebraicas e à absorção da Palavra de Deus, dada a facilidade com que ele citava as Escrituras ao longo de seu ministério. Quando tentado por Satanás no deserto, pouco antes de iniciar seu ministério público, Jesus respondeu 3 vezes citando Moisés e Deuteronômio, Mateus 4:1-10. Sua frequente citação e referência às Escrituras indicam que ele havia memorizado grande parte delas. Conforme Jesus crescia, ele pode ter enfrentado uma crescente tensão com outros membros de sua família, que não acreditavam que ele era o Messias. Então, durante esse tempo, os evangelhos mencionam que mesmo durante o ministério de Jesus, seus irmãos zombaram dele e não acreditaram em suas reivindicações. João 7:3-5. É provável que esse ceticismo tenha começado mais cedo, à medida que o sentido de propósito divino e missão de Jesus se tornava evidente. Também é provável que Jesus tenha realizado muitos milagres durante seus anos perdidos que nunca foram registrados. João 21:25. Os evangelhos fornecem apenas uma pequena amostra de seus feitos e obras ao longo de um curto período de tempo. Por volta dos 30 anos, os homens judeus eram esperados para se casar e ter filhos. No entanto, os evangelhos nunca mencionaram Jesus se casando ou tendo uma família. Seu estado de solteiro era incomum para um homem judeu tradicional e pode sugerir que Jesus estava esperando o momento certo para iniciar seu ministério público.
Em vez disso, os anos perdidos provavelmente foram passados na obscuridade, humildemente se preparando para sua missão futura. Embora os detalhes de onde Jesus estava durante esses 18 anos sejam intrigantes, importa menos do que quem ele provou ser quando emergiu publicamente como o Messias. Mas, mais significativamente, os anos perdidos foram um tempo de preparação espiritual e comunhão com o Pai, enquanto Jesus aguardava o momento adequado para iniciar seu ministério. Jesus estava ciente de sua identidade e missão na terra desde muito cedo, mas se submeteu ao tempo do Pai. João 8, 28, 29. Ele passou esses anos tranquilos orando, estudando a palavra, confiando na provisão e no plano de Deus, trabalhando para sustentar sua família e crescendo em sabedoria e estatura. Lucas 2, 52. A obscuridade da vida de Jesus antes de seu ministério público é consistente com a natureza de sua humilde missão. Filipenses 2,7 afirma que Jesus se fez nada, assumindo a natureza de servo. Jesus abraçou totalmente a simples vida ordinária de um trabalhador judeu, obediente a seus pais terrenos, enquanto aguardava o tempo de Deus. Mas assim que recebeu o chamado para começar seu ministério por volta dos 30 anos, Jesus estava totalmente preparado e não perdeu tempo pregando o evangelho do reino, ensinando com autoridade, escolhendo seus discípulos e iniciando a obra de salvação para a qual foi enviado. Embora haja mistério envolvendo os primeiros anos de Jesus entre as idades de 12 e 30, podemos concluir com base na evidência escritural que eles foram principalmente dedicados a viver uma vida judaica devota na Galileia, estudando a palavra de Deus, orando, trabalhando para sustentar sua família e aguardando o tempo de Deus. Jesus abraçou a obscuridade terrena e a mundanidade para se preparar para o auge de seu ministério, glorificando o Pai por meio de sua morte expiatória e ressurreição, como ele disse posteriormente a Pôncio Pilatos: "Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade." João 18:37. A sólida base de oração, escritura e obediência estabelecida durante os anos perdidos de Jesus o preparou para o propósito final de sua vida. Embora possamos fazer algumas suposições educadas, a história completa permanece desconhecida. Deus viu que era adequado manter grande parte da vida e do desenvolvimento de Jesus antes de seu ministério em privacidade, como João 21:25 declara a respeito da vida de Cristo. Há ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Os anos perdidos permanecem um mistério do plano soberano de Deus e do timing para quando Jesus surgiria para cumprir seu propósito. No final das contas, são os 3 anos do ministério ativo de Jesus que Deus escolheu registrar em detalhes para nossa salvação.